Olá, meus amigos! Cá eu estou na minha caverna. Esse barulho é o Quimera se alimentando de forma bem feroz. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um resumo, resolução final de como foi a adaptação da frente Softail. Até onde eu sei, essa frente é uma frente antiga de Softail, porque ela é bem semelhante à frente da Shovel. Quem acompanhou os dois vídeos anteriores viu, ou 3 vídeos anteriores viu, que é bem semelhante. Enfim, vou mostrar tudo que eu precisei fazer, os perrengues que eu tive, de forma resumida, porque o último vídeo eu tentei colocar tudo que eu tive da experiência lá, os momentos bacanas e tudo mais, as dificuldades. Então acabou ficando um vídeo muito bagunçado. Esse eu vou explicar certinho, tá? Essa frente é uma frente antiga de Shovel Head. O Wallace fez a revisão, trocou os retentores. Não coloquei o guarda-pó ainda. O guarda-pó eu vou colocar essa semana. É um guarda-pó mesmo da Falcon. Já comprei, vou ter que desmontar novamente para pôr. Eu mudei a roda, coloquei o disco, troquei a bengala para cá, coloquei a pinça para frente, um estilo muito massa que eu acho. Pneu traseiro, tá? Aí você coloca ele invertido para escoar a água e não tracionar. Tem essa manha que eu aprendi com um periquito. E aqui, quem acompanhou viu, refiz as orelhinhas, né? Lá eu precisei fazer alguns ajustes na mão, porque por mais que eu levei pronto, na hora de montar sempre aparece novidade. A diferença que essa frente tem da Shovel é que aqui tem coxinha, da Shovel é o aço rigidão. Aqui tá só uma porca, certo? A maioria das motos tem porca e contra-porca. A saída que eu tenho aqui, como ela tem um canote no meio e tem rosca, seria eu furar o meio e pôr um parafuso aqui fazendo contra-porca. Porém, aqui eu apertei até sair água, não travou a frente, ficou uma frente firme, rígida, dei 150 na estrada, completamente alinhada, tá? Tinha alguns barulhos que eu achava que era daí, mas depois descobri que não era. Os barulhos que tinha foi, por incrível que pareça, acho que eu vou colocar o vídeo aí, eu devo ter alguma coisa. Foi o farol tem um aro aqui dentro, que ele folgou, e aí eu fiz uma junta e coloquei, fiz uma junta com fita de funileiro mesmo, e pretendo fazer uma de couro. Resolveu. E o outro barulho, por incrível que pareça, eu deixei o tanque aqui, o pé, só o parafuso rosqueado na mão. Ele ficou solto, ele batia, eu achava que era frente. Cara, a moto tá um filé, tá muito lisa. Claro, o pneu traseiro é um pneu 150, então ela fica com a frente um pouco mais pesada, mas muito massa o estilo, nada que impossibilita a pilotagem. Vou fazer as canelinhas, os copinhos, o paralama. De início eu tenho um paralama provisório lá, um pequenininho, vou pôr, mas pretendo cortar um que eu tenho de Fat Boy para fazer aquele estilo mais retrô, com a varetinha aqui. No caso aqui já não vai dar, né? Não sei, se ele vier até aqui, talvez passar uma varetinha aqui, não sei. Ou só cortar ele para ficar aquele paralama estilo das Knucklehead, que tem um recorte que o pneu fica mais exposto. Aqui eu pretendo talvez comprar uma porca KM, colocar por baixo da mesa e depois vir com essa por cima. De forma que eu regule a de baixo, entendeu? Aperte, regule, depois vem só com a de cima, como é da Shovel. Porém, da Shovel, essa porca de baixo tem um pescoço para não deixar essa mesa bamba. Essa daqui já é justinha no pescoço. Então, algumas particularidades de cada um. Aqui eu precisei recortar aqui, ó. Recortar aqui e aqui. Porque ela dá o batente, você não consegue montar. E precisei ralar um pouquinho bem nessa lombadinha, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Precisei ralar aqui, porque pra não mexer no limitador do quadro da moto. Eu ralei lá, ó, lá na lombadinha, pro limitador passar. Agora eu tenho que fazer um limitador de cada lado, né? Fazer um limitador aqui, cerçar, fazer um limitador de lá. Pretendo fazer na hora que for desmontar pra pintar, dar acabamento em tudo isso. Então aqui eu precisei recortar, quem for pôr uma frente semelhante a essa, precisei recortar, coloquei uma arruelinha debaixo do rolamento, para ele subir um pouquinho. E tirei um pouco na lombadinha que tem lá dentro. Então essas foram as adaptações que eu precisei fazer. O disco, porque o disco dianteiro a furação é menor, então eu precisei reabrir
reabri os furos do disco, coloquei. Os espaçadores aí vocês acompanharam, fiz os espaçadores novos, alinhado, tudo belezinha. E é isso aí, essas foram as resoluções finais. Agora eu pretendo pôr um guidão mais old school. Vou ver um estilo, pedir para alguém fazer um guidão mais old school. Eu limpei aqui, ó. Escondi chicote, vou fazer um vídeo específico a isso, de tirar. Outra coisa que eu fiz foi colocar a caixa do filtro de ar das carburadas. Recortei a caixa de trás aqui também para deixar o filtro mais aberto, porque eu tirei os abafadores. Então, tirando os abafadores, ela começou a dar uma embolada, uma falhada. E aí, eu precisei abrir mais. Vou colocar os vídeos aí também de eu abrindo. A diferença das carburadas para essa, que ela fica faltando coisa de 4 milímetros para encostar na boca do corpo de injeção. Aí eu fiz uma juntinha de couro, coloquei, troquei vela, troquei cabo de vela. O cabo de vela me mandaram um cabo amarelo e vermelho. Horrível. Aí eu enrolei ele com fita de pano. Tenho que fazer acabamento aqui também, ó, com fita de pano. Isolar os chicotes separados, mas com o tempo eu vou fazendo isso. E é isso aí. Isso aí foi tudo que eu fiz. Isso aqui deu problema, que eu consegui identificar. Veio uma solda de fábrica em 3 fios aqui, ó, da ignição. É um vermelho cinza e um vermelho e branco, se eu não me engano. Um é responsável por alimentar o farol, logo que você gira a chave. Outro é responsável por alimentar a lanterna, logo que você gira a chave. E outro alimenta a bobina e punho. E um deles partiu e não acendia nada para trás, seta, lanterna, e foi, e eu consegui achar. Era eles partidos, já refiz as soldas dos 3, porém é uma solda de fábrica, então, pô, é coisas que você não prevê, mas aparece, né? Esse tipo de coisa aparece. Mas ficou bacana demais. Acabou que deu tempo de trocar os coxinhos do motores, então eu vou fazer um vídeo específico aí ao do coxinho aqui, vou eu mesmo trocar e gravando o procedimento, porque apesar de ser uma semana, foi muito corrido, foi muito, problema aqui, problema ali, adaptando aqui, adaptando ali, acostumando com a moto, esses barulhos me preocupando, e no final os barulhos eram menos importantes. Então, enfim, o que eu fui para fazer eu não fiz, né? Que era o coxinha, isso aí é montar de quebra. Mas tudo que é adaptação é muito complexo, por mais simples que seja. E eu nunca tive experiência de fazer algo desse tipo. Mas quem quiser fazer não é um bicho de 7 cabeças. Eu oriento a fazer com tempo, com calma. Esse flexível aqui, ó, é de tornado, ele tá muito longo, eu adaptei lá na hora, porque tinha que reabrir a parte de cima, que é 12, e a parte de baixo é 10. E aí ele tá dando volta lá, indo e voltando, então ele tá um provisório, pretendo trocar o guidão. Talvez eu vou ter que voltar meus risers baixos para trocar esse guidão, para pôr um guidão mais clássico, né, ficar mais legal. E então eu deixei esse flexível, vou deixar ele por último para fazer na medida. Os próximos vídeos, acredito que vocês vão ver algo do Fusca, desse capacete que eu fiz aqui. Capacete é uma pintura bem legal, um capacete simples, barato. Deixei ele todo estilizado. Acredito que os próximos vídeos serão referente a isso. Mas eu pretendo fazer agora o paralama traseiro, que eu tenho um pedaço de um paralama que eu cortei. Vou emendar para fazer um paralama mais clássico. E vou esconder a central, a minha tem debaixo do banco, ó. Então pretendo esconder a central ali do outro lado. E para fazer um banco concha. Eu quero ela estilo uma moto década de 50, década de 40. A customização nesse estilo. Depois pretendo cortar aqui a tampinha para aparecer o pinhão, aquela coisa. Polir as 2 tampas laterais, as 2 cabeças de válvula. Isso aí eu pretendo fazer. Aqui eu tenho uma lanterna chama capelinha. Porém, pôr ela assim fica feio. E aí eu vou pegar o pedaço do paralama que eu tenho e soldar em um outro paralama que eu também tenho, que é fechado. Esse aqui tem aberto, que a central tá aqui. Então vou soldar para passar as setas, fazer suporte para setas para trás, deixar ela mais o visual clássico. Limpar aqui para eu fazer meus alforjes caidão como eu quero, entendeu? Parafusado, bem estilo clássico mesmo. Então, os próximos vídeos eu acredito que será relação a isso. E por último vai ser a adaptação do tanque. Um tanque de shovel head que é partido em 2. Vou fazer a fixação deles e tudo mais. E isso é o que eu pretendo fazer, tá? Então, mais para atualizar esse vídeo, para mostrar como a motoca ficou, o estilo e tudo mais. Todas essas montagens eu fiz lá na oficina do Alice, da WS Garage.
Ele tem muita experiência com esse tipo de moto, com peças desse tipo de moto, com manutenção desse tipo de moto, com problema desse tipo de moto. Inclusive teve um problema aí que quando eu fui relocar a, a bobina, o tanque apoiou, a peça vem de um jeito que o tanque apoiou na tomada e desligou e a moto não pegava e eu olhava, parecia que estava conectado, então ele foi essencial, deu muita ajuda, recebeu na casa dele, fiquei uma semana lá enchendo o saco dele e, cara, pessoa fantástica, quem precisar ele tá em São Paulo, na Lapa. E na hora ele já foi ali, pô, detectou e já sanou o problema. Então, isso ajudou muito. Eu subi muita experiência, acompanhei o dia a dia da oficina dele, ele dando dica, dando faz aqui, faz ali, vai essa peça serve, essa serve. Então, isso, pô, foi essencial. Deixo aí, indico, quem estiver precisando, estiver em São Paulo, Harlão é com ele é especializado, tem todos os cursos da Harley Davidson, procedimento, oficina padrão, top. Porta fechada, horário agendado, bem bacana, tá? Então tudo isso eu montei lá. Montei lá com o auxílio dele, orientação dele e, pô, foi fantástico, fantástico. E quem tiver alguma dúvida, que estiver desenvolvendo algum projeto semelhante, pode perguntar, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Beleza? Então por hoje é só e vamos acompanhando. Falou? Um abraço e até mais, meus amigos.